Então, sejam muito bem-vindos para mais essa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês. Ontem eu fiz uma aula onde eu conversei sobre a grande dor dos coaches, que é como atrair clientes pagantes, né? E a partir disso poder viver de coaching, que é o grande dilema, a grande dor da grande maioria dos coaches. Ontem eu expliquei nessa aula, e se você não assistiu, né? Foi uma aula de quase 1h30. Eu sugiro que você assista, ela tá lá no YouTube, mas vai ficar disponível apenas por algumas horas, né? Deve ficar disponível apenas hoje. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Ontem eu conversei muito, né? Sobre a questão de como é que a gente sai das formações, né? A frustração que vem logo em seguida, a gente sai das nossas formações extremamente motivado, empolgado, né? Porque realmente as formações nos transformam, né? E a gente vê que a gente tem uma grande metodologia nas mãos, né? Que a gente pode ajudar muitas pessoas. Só que o que acaba acontecendo, né? Nós também saímos da nossa formação iludidos, né? E aqui iludidos no bom sentido, não que as formações queiram te iludir, né? Mas é porque a gente acredita tanto naquela metodologia que a gente sai das formações acreditando que vai chover cliente, né? Que nós vamos sair e como agora a gente pode ajudar, tem uma grande metodologia que a gente pode ajudar muitas pessoas que vai chover clientes. Quem tá há mais de 2, 3 meses aí formado já se deu conta que isto não é verdade, né? Que não acontece desta forma. E foi exatamente sobre isso e sobre as estratégias, né? Que vocês precisam utilizar para realmente conseguir ter clientes, para realmente conseguir ajudar pessoas e tornar o coaching um negócio para você, um negócio lucrativo e sustentado. E uma das grandes questões, né, e é onde eu quero dar o foco hoje aqui com vocês, é o seguinte. Nós estamos num momento, né, já vem há algum tempo e isso cada vez se intensifica mais, né? Uma questão muito forte do digital. E aqui alguns coaches têm feito confusões nesse sentido, né? Eu converso com centenas de coaches e muitos coaches estão empacados, literalmente parados, né? Porque não conseguem gravar vídeo, não sabe fazer postagens, né? Muito preocupado com a questão digital. E aqui você precisa entender uma coisa. Sem dúvida alguma, né? Você precisa, se você quer vender, se você quer alavancar a sua carreira, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu nicho. Quando eu digo definir o seu nicho, você precisa definir com quem você quer falar. Quem é que você quer ajudar? E eu acredito que se você me segue, né, é porque o nicho de empresas te interessa, né? Então a primeira coisa que você precisa definir é, ok, é empresas, eu quero trabalhar com empresas. Dentro de empresas, você tem duas áreas que você pode trabalhar, que são as áreas mais lucrativas, mais rentáveis, que é, você pode trabalhar ou com líderes ou com equipes, ou você pode trabalhar com os dois, certo? Mas você precisa ter isto claro, certo? Segundo ponto, você precisa definir em que momento você está e por onde você quer começar. Você quer começar com micro e pequenas empresas? Você quer começar com médias e grandes empresas? Ah, Liana, como é que eu defino isso? Como é que eu defino por onde eu quero começar? Por onde é mais tranquilo e mais fácil para você, né? Definido isso, porque as estratégias mudam e principalmente os serviços que você vai oferecer, eles se alteram, certo? Se for para uma pequena, para uma micro ou pequena empresa ou para uma média, uma grande empresa. Se você quer focar em micro e pequenas empresas, você tem que saber lidar com equipes, desenvolver equipes. Por quê? Porque essa é a grande demanda das micro e pequenas empresas, certo? Ontem eu estava fazendo uma mentoria, né, com um grupo da nossa formação de micro e pequenas empresas e foi muito interessante a pergunta que um coach fez, né? Eles estão iniciando a formação e um coach disse assim para mim, mas Liana, me explica melhor,
né? Qual é o porquê que você orienta, na grande maioria das vezes, começar por workshop? Né? Ele é uma pessoa que tem vivência, ele já atua, né, com empresas, né? Mas não atuava dentro da metodologia vivencial e nem com projetos integrados. Aí ele disse assim para mim: Liana, me explica, por que você geralmente orienta que a gente comece por workshops? Quando, na verdade, a gente vê que muitas vezes a dificuldade é do empresário, né? E muitas vezes a gente vê que precisa muito mais que um workshop, né? Eu achei essa pergunta fantástica, porque aqui entra uma questão de entendimento estratégico, né? E a resposta que eu dei para ele foi exatamente essa. Eu disse o seguinte: bom, vamos lá. Se você está trabalhando com uma micro e pequena empresa, você geralmente vai chegar e na reunião com o empresário você vai se dar conta que geralmente o grande problema é o empresário. Só que o empresário ainda não está pronto, o momento de compra dele, o momento de consciência dele ainda está muito atrás. Ele não se dá conta ainda que o problema é ele. E neste momento, se você oferecer para ele um processo de coaching individual, ele não vai fechar com você, porque ele ainda não reconhece esse problema, né? E aí eu também expliquei, né, na mentoria de ontem, a questão das 4 fases, os 4 níveis de mudança e de aprendizado. O primeiro nível é o nível da incompetência inconsciente, né? É quando este empresário, ele ainda nem se dá conta que ele tem problema. Para ele, o problema é a equipe ou os líderes, né? Quando a gente está falando já mais de médias e grandes empresas, né? Para ele, o problema são os colaboradores, este é o sintoma, né? Ele ainda não tem a percepção, a consciência que o problema é ele. Então, ele está num nível de incompetência inconsciente. Quando o seu potencial cliente, seja ele qual for, né, ele está no nível de incompetência inconsciente, não adianta você querer vender para ele, porque ele ainda nem se deu conta. Isso para ele é um absurdo. E você pode falar o que você quiser naquele momento, certo? Que você não vai vender para ele, porque ele realmente não reconhece. Nós só topamos fazer um processo de desenvolvimento quando a gente já se deu conta, né? E você vai pegar muitos empresários neste nível de incompetência inconsciente. Ele não se dá conta ainda que o problema é dele, né? Que ele é o principal problema. Então, se você oferecer direto um processo para ele, né? E aqui você precisa ter visão estratégica. Esse é um grande diferencial que nós, como coaches, temos que desenvolver. De nada adianta você saber utilizar as metodologias se você não tiver visão estratégica de negócio e de mercado, né? Se você oferecer, então, né, um processo de desenvolvimento direto para ele, o que vai acontecer? Ele não vai fechar, porque isso para ele está muito longe do nível de consciência dele. Para ele o problema não é ele, o problema dele são as equipes ou são os líderes em empresas maiores, certo? Esta é a primeira fase da mudança e do aprendizado. Então, alguém que está no nível de incompetência inconsciente, não adianta você querer vender, porque você não vai vender. Qual é a segunda fase? A segunda fase é a fase da incompetência consciente, que é o quê? Que é quando a pessoa já se dá conta que ela tem uma dificuldade, que ela tem uma incompetência, que ela tem um gap e que aquilo está atrapalhando ela. Só que ela ainda não sabe fazer, ela já se dá conta que tem um problema, né? Mas ela ainda não sabe como fazer. A terceira fase é a fase da competência consciente, que é quando, então, esta pessoa, este grupo entra num processo de desenvolvimento, né? Ele desenvolve aquelas competências, mas isto ainda não está internalizado. Se ele
se ele não cuidar, ele não vai fazer, certo? Porque ainda é um momento de aprendizado. Isso, eu brinco que isso ainda não está no sangue, isso ainda não está internalizado. Então, se ele não cuidar, ele não vai fazer. E a quarta fase é a fase da competência inconsciente, que aí sim, já entrou, você já internalizou, isso já faz parte de você. Ontem eu dei um exemplo, né? E eu gosto muito desse exemplo porque para mim isso deixa muito claro, né? Eu tenho um filho de 10 anos, né? E na cabeça dele, ele sabe dirigir. Por quê? Porque ele vê eu e o pai dele dirigindo e ele acha a coisa mais fácil do mundo dirigir, né? Então ele diz assim: "Não, mamãe, eu sei dirigir". Ele tá em que fase? Da incompetência inconsciente, porque claro, ele nunca pegou um carro, né? Ele não sabe, ainda que ele não sabe dirigir. Como ele olha pra gente dirigindo de uma forma muito automática, né? Ele acha a coisa mais fácil da vida dele. Então ele tá no primeiro estágio, que é da incompetência inconsciente, certo? Quando que ele vai evoluir, né? Quando ele fizer os 18 anos dele e que ele for pegar o carro pela primeira vez e que ele ligar e o carro apagar na hora. E é só neste momento que ele vai se dar conta que ele não sabe dirigir. Aí ele foi para o segundo estágio, que é o da incompetência consciente, quer dizer, que é quando a pessoa já se deu conta que não sabe. Aí ele vai para uma autoescola e ele vai aprender a dirigir. Só que no começo, e quem aqui já aprendeu a dirigir, né, quem dirige, sabe que no começo, e às vezes até depois que você já tirou a carteira, né, de motorista, no começo a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que pensar, preciso trocar marcha, preciso ligar a seta, né, preciso olhar pelo retrovisor, né, a gente precisa pensar para fazer, porque isso ainda não está automatizado neste momento, só que a gente já sabe dirigir. Sabe, mas se a gente descuidar, a gente erra. Por quê? Porque esta competência ainda não está introjetada. Né? Ela ainda não faz parte de nós, é algo que nós ainda precisamos acompanhar. Aí, depois de um tempo treinando, hoje, quem de vocês dirige sabe, a gente não pensa mais, a gente nem se dá conta. Né? A gente nem se dá conta que trocou a marcha, a gente nem se deu conta que ligou a seta, às vezes a gente nem se deu conta que fez manobras para estacionar. Por quê? Porque isso já está automático. Por que eu estou explicando isso para vocês? Né? E foi isso que eu expliquei ontem na mentoria. O que acontece? Muitos empresários, muitos líderes ainda estão na fase da incompetência inconsciente. Ou alguns até já estão na fase da incompetência consciente. Só que se você estiver conversando com um empresário que está na fase da incompetência inconsciente em relação às suas dificuldades, é bobagem você querer vender para ele processos individuais para ele, porque ele não vai comprar. Porque para ele sabe fazer. Ele tá que nem meu filho de 10 anos que acha que sabe dirigir. O que você precisa fazer? Você precisa elevar o nível de consciência dele. E vocês sabem qual é uma das melhores formas de você elevar o nível de consciência das pessoas? É quando essas pessoas olham para outras pessoas e veem um nível de competência diferente. Eu trabalho direto em empresas, né? Vocês sabem disso. E uma das grandes estratégias que eu utilizo com os diretores e às vezes no nível gerencial é o seguinte: geralmente o nível de diretoria, o nível gerencial, dependendo do porte da empresa, são pessoas que têm um nível educacional de estudo muito elevado, né? Muitos têm mestrado, alguns têm doutorado, né? E eles acham que eles sabem, né? Eu brinco que eles se acham o gás da Coca-Cola. Sabe qual é a melhor estratégia? Para eles se darem conta dos gaps deles e do quanto eles ainda têm que desenvolver? É quando eles estão num grupo de outros empresários, de outros líderes
e que ele vê que o cara que tá sentado do lado dele sabe muito mais que ele, faz muito mais que ele e ainda estava achando que tá ruim. Este comparativo é algo extremamente importante, né? Então, por que eu estou falando sobre isso com vocês, né? Porque se você quer vender, você tem que entender de estratégia, né? Você tem que entender de estratégia, né? Como é que você aciona. E aí entra a pergunta que este coach também fez, né? Mas, Liana, o que realmente um workshop ocasiona? O workshop ele tem exatamente este objetivo. Ele tira as pessoas da incompetência inconsciente e leva ela para incompetência consciente. E por isso os workshops são uma grande estratégia de vendas, por vários motivos. O primeiro deles é esse, né? Quando um líder vai para um workshop, e aí a questão dos workshops abertos e os in-companies também, né? Eles são fundamentais. Vou falar primeiro dos workshops abertos, como estratégia de venda, certo? Quando você faz um workshop aberto, primeiro, você está elevando o nível de consciência dos participantes, né? Se ele for conduzido dentro da metodologia vivencial com um tema adequado, você vai elevar o nível de consciência deste grupo. Ele vai se dar conta do que ele está bem e do que ele não está bem. E por isso workshops vendem novos projetos, certo? Porque um workshop ele trabalha exatamente no primeiro nível da escada, né, destas fases da mudança, que é de levar as pessoas da incompetência inconsciente para a incompetência consciente. Esta escala, né, ela acontece em qualquer processo de desenvolvimento, certo? Quando, por exemplo, você vai fazer um treinamento também, ou às vezes, quando você vai fazer um processo de coaching individual. Por que a gente trabalha dentro da nossa metodologia com um contrato de 3 pontas, né? E aonde a gente também usa assessments com feedback. Porque muitas vezes esse líder, ele está na incompetência inconsciente. Ele não se dá conta das suas dificuldades, ele não tem consciência das suas dificuldades. E se a pessoa não tem consciência das suas dificuldades, você deve concordar comigo que ela não vai trabalhar, né? Que ela não vai se dispor ao desenvolvimento. Então, o primeiro passo da venda, agora quero voltar aqui para a venda, é propiciar com que as pessoas se deem conta que elas não sabem. E aí, a melhor estratégia são os workshops. Ele tem exatamente este objetivo. Trabalhar no nível de consciência em relação a determinado tema, certo? E é por isso que workshops vendem tão bem outros projetos, como coaching individual, treinamentos vivenciais, coaching de grupo. Por quê? Porque quando um workshop ele é bem conduzido, a pessoa vai sair deste workshop consciente do que ela é boa e dos gaps que ela tem. E se você conduz adequadamente, ela vai querer desenvolver estes gaps. E por isso, então, workshops, né? Eles são uma das grandes ferramentas de vendas. Além do que, então aqui eu falei da parte técnica, certo? O que um workshop faz com os participantes. E ele gera uma grande transformação. Mas a grande transformação é na ampliação da consciência. Os workshops, eles não desenvolvem competência. Por quê? Porque nem tem tempo para isso, certo? Isso você precisa ter clareza. O workshop, ele literalmente leva da incompetência inconsciente para a incompetência consciente, que é um passo fundamental para qualquer processo de desenvolvimento, ok? Por que os workshops, eles são a melhor estratégia de vendas também, né? Porque quando você está trabalhando dentro da metodologia vivencial, claro, né? Por quê? Porque o workshop ele tem a grande capacidade de te posicionar muito rapidamente como uma autoridade. E eu sempre falo para vocês, né?
que os líderes, as empresas, elas tendem a contratar por 3 motivos, né? Primeiro, elas tendem a contratar quem é autoridade no mercado. Elas tendem a contratar quem elas conhecem. E elas tendem a contratar quem é indicado. E aí talvez agora se diga, então ferrou, né, Liana? Porque eu não sou autoridade no mercado ainda, tô querendo começar nessa área, ou tô começando, eu não tenho quem me indique, a empresa não me conhece. Exatamente por isso que o fazer workshops abertos é a melhor estratégia de venda que você pode utilizar. Por quê? Porque ela quebra essas 3 objeções. Você se torna autoridade, referência automaticamente para aquele grupo que está ali com você. E se você está fazendo um workshop aberto, você vai ter no mínimo aí 4, 5 empresas. Então são 4 ou 5 empresas para as quais você, para aquele grupo, você já se tornou autoridade. Porque isso é outra questão. Você não tem que ser referência à autoridade para todo mundo. Você tem que ser referência à autoridade para o seu público, para quem você quer atender, certo? Então, os workshops abertos, né? Eles quebram essa primeira objeção, que é: não sou referência, não sou autoridade. Um workshop vivencial, quando bem conduzido, você se torna automaticamente autoridade para aquele grupo. Segundo, são estes líderes que estão aí no seu workshop é que vão abrir as portas da empresa para você. É eles que vão te apresentar para o empresário, para o RH. E terceiro, você passa a ser indicado. Percebem? Essa é uma estratégia que quebra as 3 objeções. Você se torna referência, sim, autoridade para este grupo. Este grupo vai te apresentar e a empresa já te conhece a partir deste líder, né, deste empresário que estava presente no seu workshop. Essa foi a estratégia que eu usei muito no início da minha carreira, muito. E foi exatamente com essa estratégia que eu alavanquei meu negócio. Era fazendo trabalhos abertos, workshops ou treinamentos abertos, aonde vinham líderes de várias empresas, eles adoravam. A partir disso, eu conversava com eles, né? Eu fazia a estratégia pós-workshop e eles me apresentavam para as pessoas do RH e me referenciavam. Muitos coaches dizem assim para mim: Liana, vale a pena eu ligar para as empresas, eu passar e-mail? Tudo vale, mas é muito menos efetivo. Vocês têm ideia de quantos e-mails os RHs recebem por dia? Quantas ligações eles recebem? E essa é uma outra questão extremamente importante. Você precisa ser introduzido na empresa. O seu nome tem que chegar antes. Ah, Liana, mas e aí? Como é que eu vou conseguir trazer essas pessoas para o meu workshop? Fazendo parcerias. Ah, mas eu não conheço ninguém, nenhuma instituição, nenhuma associação, eu não consigo fazer parceria. Mas eu tenho certeza que você tem muitos amigos conhecidos que trabalham dentro de empresas. Então, faça para eles. E são eles que vão te vender dentro da empresa. Foi exatamente sobre isso, né? E claro, ontem eu aprofundei, foi 1h30 de aula, né? Sobre isto, né? E aqui tem uma outra questão, depois já vou olhar, certo? Já vou olhar as perguntas de vocês. Tem uma outra questão importante que muitos coaches estão se perdendo na questão de vendas, né? Hoje a gente sabe que trabalhar as suas mídias sociais, né, ela é importante. Mas você não é um infoprodutor. O que é infoprodutor? Infoprodutor é quem vende os seus serviços. E os seus serviços são online, certo? Vende cursos online. Vende coisas online. Não é isso que você faz. Você vende desenvolvimento, você não é um infoprodutor. Então, você tem que usar as suas mídias sociais como apoio para a sua venda. O que eu quero dizer com isso? Né?
Qualquer empresa, qualquer líder, quando ouvir seu nome, ela vai direto procurar o seu Insta e o seu Face, certo? Mas qual é a expectativa dela? O que ela deseja encontrar lá? Ela não deseja encontrar milhões de vídeos, ela não deseja encontrar milhões de postagens. Ela deseja olhar e saber que profissional é esse. Então, as suas mídias sociais, né, elas são apoio para o seu negócio. Você precisa cuidar das suas mídias sociais pensando exatamente isso. Quando o meu cliente entrar aqui no meu Insta, ele lendo as minhas postagens, né, ele entende que eu trabalho com desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes? Ele entende isto? Porque é só isto que interessa. Ele dificilmente vai te contratar pelas suas postagens. Ele vai te contratar pelo contato que ele tiver com você, que é nos workshops, certo? Mas ele vai olhar as suas mídias. E aí, se as suas mídias, né, a cada pouco você fala de uma coisa, hora você fala de carreira, hora você fala de life coach, hora você fala de depressão, hora você fala de ansiedade, hora você fala de emagrecimento e hora você fala de líder, quando você pode ter feito o melhor workshop. Quando ele olhar, ele vai dizer, opa, ele não vai se conectar, porque você está falando com 500 públicos ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala, cuide das suas mídias, primeiro, não gaste tempo e dinheiro com as suas mídias, certo? O que eu quero dizer com isso? Não pare o seu movimento por causa das suas mídias. Use as suas mídias sociais como apoio, certo? Para que quando o seu potencial cliente entrar, ele vai olhar e vai dizer, nossa, ela realmente trabalha com isso. Ele realmente trabalha com isso, certo? Mas coloque o seu grande foco nas estratégias offline, que é o que mais gera venda e mais rapidamente gera vendas, porque isso é outra coisa, né? Ao mesmo tempo que a questão digital, né, ela ampliou hoje muito, né? A gente atinge muitas pessoas, né? Por outro lado, o tempo para você ter retorno através das mídias sociais, ela é muito mais longa do que quando você faz um trabalho presencial. Então, a minha grande orientação para vocês é, quer vender? Quer entrar nas empresas? Quer vender seus processos de coaching individual para líderes? Faça workshops vivenciais abertos. Além do que, estes workshops você também pode vender para as empresas. O que acontecia no começo da minha carreira, né? Quando eu adotei essa estratégia. E como foi que eu adotei essa estratégia? Deixa eu contar isso para vocês que eu acho que é legal. Quem estava na aula ontem escutou eu contar isso, né? Por que eu adotei essa estratégia? Né? Eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, né? Eu sempre estudei muito e estudo muito até hoje, né? Porque estudar é o nosso diferencial, certo? Se você parar, logo você está fora do mercado, certo? Então, estudar foi algo que sempre esteve muito presente, né, na minha vida. Além do que eu gosto muito de estudar. E eu, então, tinha, assim, uma grande formação e eu tinha já vivência no mundo empresarial, né? Eu já tinha trabalhado dentro de empresas, né? Eu tinha uma boa bagagem em termos de vivência. E olhem que interessante, né? Quando eu resolvi montar o meu negócio, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a ter dificuldade de vender. E eu via no mercado pessoas que, na minha percepção, tinham muito menos conhecimento, muito menos experiência. Tinha pessoas que nunca tinham nem atuado nesta área, só que estavam super bem, alavancando seu negócio, entrando em muitas empresas, fechando grandes projetos. E eu confesso para vocês que no início eu olhava isso e eu dizia assim, como assim? E me sentia injustiçada,
né? Porque tinha pessoas que eram do meu convívio, então eu sabia do seu nível de competência técnica, né? E eu olhava e dizia assim, não, em termos de competência técnica, eu tenho muito mais a entregar. Só que tinha uma triste realidade. Ela estava vendendo e eu não. Sabem por quê? Porque até aquele momento eu acreditava que ser competente tecnicamente bastava, né? E eu passei um tempo me sentindo a injustiçada, né? Eu me sentia injustiçada, como assim, né? Eu sei que eu posso ajudar, eu tenho conhecimento, eu tenho metodologia, né? Como é que aquela pessoa que tem muito menos que eu, muito menos conhecimento técnico que eu, tá lá faturando 10 vezes mais que eu? E foi aí que eu me dei conta, né, de algo que salvou o meu negócio, que foi: não adianta você ser excelente tecnicamente se as pessoas não te conhecem, se o mercado não te conhece. E aí eu comecei a observar o que essas pessoas faziam. E o que essas pessoas faziam era exatamente o que eu não fazia. Elas estavam se posicionando no mercado. Elas estavam, só que na época era interessante, porque elas faziam o quê? Elas faziam palestras, que trabalha muito forte o nosso posicionamento. Só que eu acreditava, e dentro da metodologia que eu sempre trabalhei, né, e que é uma questão de muito mais sustentável, de sustentabilidade das mudanças, né? Eu sempre gostei e sempre trabalhei e acreditei em workshops e treinamentos vivenciais, né? Na época nem existia o coaching ainda. E aí eu disse, não, eu não vou entrar por palestras, eu vou entrar pelos workshops. E essa foi a minha grande sacada. E isto é a pura verdade ainda hoje. Se você olhar no mercado, tem muitas pessoas fazendo palestras, pouquíssimas pessoas fazendo workshops e menos ainda fazendo workshops vivenciais. Então, quando eu saquei isso, além de me posicionar no mercado, começar a trabalhar minha visibilidade, eu comecei a fazer isso de um jeito diferente e muito mais consistente, que eram os workshops vivenciais. E o que acontecia? As empresas enviavam 2 líderes para participar dos meus workshops. Aí, esses líderes adoravam, iam para a empresa, falavam, eu agendava uma reunião, eu fazia a estratégia pós-workshop, né? Eu agendava uma reunião e aí a empresa me contratava para fazer esse mesmo workshop lá dentro agora para todos os seus líderes. E a partir deste workshop, né, eu fazia uma bela reunião de feedback e vendia os próximos trabalhos. Foi exatamente assim que eu alavanquei a minha carreira. Mas em primeiro lugar eu precisei penar, né? Eu precisei sofrer para me dar conta de que ser bom tecnicamente não garante a sustentabilidade do seu negócio. Eu brinco que ser bom tecnicamente é como qualidade intrínseca. Se você não tem, você já está fora do jogo, certo? Saber fazer é qualidade intrínseca, é o mínimo necessário, é o básico do básico, certo? Se você não é bom tecnicamente, esquece, tu tá fora do jogo, porque isso é o mínimo esperado, certo? É mais ou menos assim, eu compro um secador de cabelo, o mínimo que eu espero é que esse secador funcione, e funcione muito bem. Isso é conhecimento técnico, certo? Ali não vai ter um monte de gente sem conhecimento técnico que está no mercado. Sim, mas que não vai se sustentar. E sabe por que não se sustenta? Porque não vai entregar resultados. Porque o resultado ele se dá pela nossa consistência metodológica. Ok? Mas de nada adianta você ser excelente tecnicamente se as pessoas não te conhecem. Se você não vai poder colocar esse seu conhecimento em prática, se você não vai poder ajudar líderes em empresas. E talvez agora você esteja dizendo o seguinte, né, que é o que também as pessoas, os coaches me dizem, né? Ai, Liana, mas
é difícil estruturar, porque assim, a estratégia do fazer um workshop, ela não é difícil, desde que você saiba conduzir as parcerias, ela não é difícil, né? Tem um monte de parceria querendo, né? Desejando essas parcerias. Mas você não adianta conseguir fazer um workshop se você não entregar esse workshop. Esse workshop tem que ser o melhor workshop da sua vida. Por quê? Porque é ele que vai te levar para dentro das empresas, é ele que vai vender seus próximos projetos. De coaching individual, coaching de grupo, treinamento, né? Muitos coaches me dizem assim, mas Liana, ontem teve uma coach, né? Que ela entrou em contato com a nossa equipe e ela disse o seguinte, ela adquiriu um curso nosso, que é como estruturar workshops, que ensina a estrutura do workshop. E ela nos disse o seguinte, Liana, eu amei, só que eu não sei estruturar. Eu entendi o método, ele está perfeito, mas me falta conhecimento. Neste momento, eu ainda não sei qual é o melhor tema, eu não tenho conhecimento suficiente para estruturar um workshop para líderes. E ela me disse, eu vou ter que estudar muito, porque agora eu preciso ter conteúdo, e aqui não estou falando de conteúdo teórico, certo? Só que quando nós vamos estruturar um workshop, um treinamento, um processo, a primeira coisa que nós temos que ter é conteúdo, né? Linha teórica clara, porque é isso que vai direcionar a construção do seu workshop ou do seu treinamento, né? E ela disse para mim, eu entendi perfeitamente, né, como é que eu estruturo, só que agora eu vou precisar estudar, porque eu não tenho conteúdo, eu ainda não sei direito sobre as dores, né, desse meu público, eu não sei qual é o principal tema, né? Eu vou ter que estudar sobre isso. Quando ela disse isso, para mim fez todo sentido, né? Hoje, para mim, é extremamente tranquilo estruturar um workshop e um treinamento. Eu faço isso em 2 horas. Por quê? Porque eu trabalho com isso há 25 anos. Né? E eu me dedico única e exclusivamente a líderes e equipes. Então, quando eu resolvo montar um treinamento, eu não preciso estudar conteúdo, porque eu já tenho isso já está em mim. Era assim quando eu comecei? Claro que não. Eu levava mais de mês para estruturar um workshop de 4 horas. Eu gastava um monte em livros, estudando, para conseguir estruturar um workshop de 4 horas. Então, eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque a gente só pega esta habilidade, né, quando a gente tem conteúdo, tem prática. Outra coisa, muitos coaches me dizem assim, Liana, como é que eu estruturo o meu método? Porque eu sempre falo, né, que uma das coisas que nos dá segurança é ter metodologia. E aqui tem uma outra questão importante, né, quando a gente sai das formações de coaching, a gente acha que a gente tem método, porque a gente confunde método com ferramentas. Ferramentas não é método. E é por isso que muitos coaches se sentem perdidos, né? Porque eles não têm método, eles têm ferramentas. Ferramentas fazem parte do método, mas não é o método, né? E muitas vezes os coaches me dizem assim, tá, e como é que eu formato meu método? A primeira coisa que eu pergunto é, você tem experiência nesta área que você quer formatar o seu método? Não, estou começando. Então, você não vai formatar método nenhum, porque você não tem experiência ainda para isso. O método, ele se dá a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência. E aí, talvez agora você diga, então ferrou, Liana, então não posso começar, porque eu não tenho nem método, né? Hoje nós temos uma grande vantagem. Eu, quando eu comecei, não tinha. Eu precisava que estudar mesmo e formatar, porque não existia métodos prontos. Hoje você pode aprender o método pronto, né? E eu sempre digo o seguinte, aprenda o método pronto e faça exatamente igual. Depois você amplia, você acrescenta, você muda. Mas não inventa no começo. Não perde tempo. Eu tenho certeza que você já gastou muito tempo e dinheiro.
Agora chegou a hora de você ir para campo e começar a ter experiência, para daí sim formatar o seu método, fazer as suas alterações, né, as mudanças que você deseja, mas não faça isso no começo. Isso é perda de tempo. Você não precisa reinventar a roda. A roda já foi inventada. Ok, tem algumas rodas aí tortas, certo? Mas tem muita roda boa, né? Que você pode aproveitar. E aí, foi exatamente por isso, e quem é meu aluno aqui já sabe disso, né? Que quando eu decidi começar a ensinar a minha metodologia, e olhem que interessante, quando que eu comecei a ensinar a minha metodologia? Eu já tinha mais de 15 anos de experiência, porque agora eu tinha um método. Agora eu sabia o que dava resultado. Agora era apenas isso lá atrás, era apenas estruturar aquilo que eu já fazia. Não é o contrário. Não é eu crio e depois eu testo. Não. É você faz, aprimora, faz muito bem feito. Depois disso você tem um método, né? E foi exatamente por isso que quando eu decidi ensinar o meu método, a minha metodologia, um dos pilares, e quem é meu aluno sabe disso. Se eu estiver mentindo, pode falar aí, combinado? Né? Quem é meu aluno sabe disso. Uma das grandes preocupações que eu tenho é, primeiro, trabalhar com essa questão da seriedade, da entrega de resultados. E segundo, é entregar as coisas prontas para vocês. É entregar em todas as nossas formações, em todos os nossos cursos, vocês aprendem o passo a passo de pelo menos 2 projetos. Agora mesmo, a gente teve a formação Master Analista Comportamental, que é uma formação técnica, né? Onde você aprende 6 assessments, né? Para você realmente poder fazer uma análise comportamental muito diferenciada, certo? Só que de nada adianta você saber esses 5 assessments e dominar ele tecnicamente se você não sabe como é que você vende, que projetos você coloca, né? Como é que você vende uma análise, né, comportamental, que estrutura tem. Então, e neste curso, né, que eu estava dando o exemplo, eu entreguei 5 projetos prontos, assim, ó, é assim, façam desta forma, que tá pronto, é só vender e aplicar, porque eu sei o quanto eu penei lá no início, porque eu tinha que criar, e quando a gente está iniciando é muito difícil criar, né? Então, uma das grandes preocupações que eu tenho eu ensino toda a parte metodológica, mas eu entrego passo a passo. É assim, faz assim. E outra, tudo que eu ensino eu já fiz. Então já é testado, já é aprovado. Eu não ensino nada que eu já não tenha testado, que eu já não tenha comprovado que funciona. Eu estaria sendo irresponsável se eu ensinasse para você algo que eu ainda não testei, né? Que não é comprovado. E dentro disso, né, um dos trabalhos que nós temos, um dos programas que nós temos, se chama Workshop Liderança de Alta Performance. Este é o nosso melhor workshop de vendas, né? Quem é meu aluno aqui também sabe disso, que eu sempre digo, comecem por este workshop. É um workshop que está pronto. Quando eu digo pronto, ele está pronto de verdade. Você tem os slides, você tem o material teórico que você precisa estudar, né, para você se sentir seguro. Você tem as dinâmicas, você tem tudo. Você tem como é que você forma as parcerias, né? E você tem como é que você faz as reuniões de feedback depois. Então, você tem o processo pronto. O primeiro processo de venda que você deve ter. E ontem, na aula ao vivo, eu abri, né, as vendas deste workshop, né? Ele é um workshop que te permite faturar até R$2.000 se você estiver vendendo ele em company, né, já para as empresas.
ele é um workshop focado na principal competência de liderança. Sem esta competência, você não instala e não desenvolve mais nenhuma competência, que é a competência de autoliderança e de protagonismo, de locus de controle, certo? Então, este é um workshop que ele é a base para qualquer desenvolvimento de lideranças. E este workshop ele já foi testado e aprovado centenas de vezes, e eu digo que ele é o melhor workshop de vendas. Por quê? Porque ele traz para o líder, ele traz para o grupo, né, todo um diagnóstico de onde ele está e quais são os gaps dele, né? E outra, ele dá para nós um diagnóstico do grupo, que nós vamos usar na nossa reunião de feedback, agora sim para vender os outros trabalhos, agora de desenvolvimento de competências. E este é um workshop que o valor normal dele, e neste workshop, como eu disse, né, você pode vender ele por R$2.000. O valor normal dele é R$497, que já está super em conta. Se você vender um workshop, você já pagou o investimento e faturou 3 vezes em cima, certo? Só que você não vai fazer uma vez só, você pode fazer ele várias vezes no mês, né? E ele é um grande workshop de vendas. Se hoje eu tivesse que te dizer qual é a melhor estratégia de vendas, eu te diria: faça o workshop e faça o workshop abertos. Isto vai te alavancar muito mais rápido que as suas mídias sociais. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar as mídias sociais, mas as mídias sociais são seu apoio, certo? Só que, né, eu estou fazendo, eu abri ontem, só que vai só até o dia 2, hoje é dia 28, isso, somente até o dia 2, nós estamos com um mega desconto, né, já tá super barato, R$497 não é nada, certo? Mas para que você não tenha a objeção do valor, nós estamos com um desconto de mais de 40%. Então, até o dia 2, esse workshop está custando R$297 à vista, ou 12 vezes de R$29,70. Vamos lá, é menos que um lanche por dia, né? E é que eu vou te dizer uma coisa bem dura. Às vezes os coaches dizem assim para mim: eu não tenho este valor. E aí, eu vou dizer o seguinte: bom, se você não tem R$297 para investir, né, na sua carreira, talvez você precise repensar muitas coisas, certo? Por quê? Porque se você não consegue investir R$300 no seu desenvolvimento por questões financeiras, né, tenha certeza que você está com muitas dificuldades, né? E realmente você precisa olhar e repensar muitas coisas. Porque dificilmente, se esta é a sua condição neste momento, dificilmente você vai entrar nas empresas e você vai vender para líderes. Porque isto mostra que você não tem um negócio sustentado, não é nem sustentado, né? Um negócio mínimo que te garante um faturamento de R$300, ok? Sei que é duro isso que eu tô te dizendo, mas isso é real. Ah, Eliana, mas até agora eu não consegui alavancar. Então, faça a estratégia certa para alavancar. O que não dá é para não ter R$300. Concorda comigo? Eu sei que é duro o que eu tô te dizendo, mas tem algumas coisas que a gente precisa olhar, né? Por quê? Porque se você quer trabalhar com empresas, com líderes, em primeiro lugar você precisa entender que você tem um negócio. E precisa ser um negócio lucrativo e sustentado, certo? E o empresário dizer que não tem R$300, eu não estou dizendo, eu estou dizendo o seguinte, pessoal. Não, Lena, eu não quero fazer, tá tudo certo. Mas eu tenho coaches que me procuram dizendo eu não tenho R$300. Bom, se você não tem R$300, talvez você tenha que reavaliar. Ou você adota a estratégia certa e começa a faturar, ou desiste da profissão. Porque R$300 é a mesada de muitas crianças por aí. Certo? Eu sei que é duro.
mas às vezes a gente precisa de um choque de realidade, né? Ai, Liana, eu já investi muito. Talvez tenha investido errado. O que não dá é para ficar chorando sobre o leite derramado, né? Isso é uma das grandes habilidades, competências, né, de um líder e de um coach de líderes, um coach de empresas, né? É poder olhar e dizer, ok, errei mesmo, pisei na bola. Tá bom, então agora o que eu vou fazer? E se você não está faturando, a sua primeira meta tem que ser, então agora eu vou investir em algo que eu de verdade acredite, que é a estratégia. Eu vou tirar a bunda da cadeira e eu vou fazer, no mínimo, retornar este meu investimento. Pessoal, eu invisto muito, né? Muito, de verdade. Se eu contasse para vocês qual é o valor que eu invisto anualmente no meu processo de desenvolvimento, talvez alguns de vocês aqui dissessem que eu sou louca, certo? Só que eu tenho um lema. Todo investimento que eu faço, ele tem que retornar no mínimo em 3 vezes. Então, se eu paguei 50 mil por um grupo de negócios, eu tenho que faturar no mínimo 150. Eu não vou estudar só porque eu gosto de estudar, por mais que eu ame estudar. Eu tenho um negócio que me obriga a estudar, que é para estar à frente. Mas eu também preciso monetizar a partir do meu investimento, senão é dinheiro posto fora. Conhecimento que não gera transformação, que não gera resultado para você, qual é o objetivo? Como é que você está cumprindo o seu propósito, né? E eu agora tô com um lema muito forte, que é monetize o seu propósito. Você pode sim juntar o melhor dos dois mundos. Você pode sim realizar o seu propósito, a sua missão de vida, ajudar muitas pessoas e ganhar bem por isso. Não é uma coisa ou outra. Você pode ter os dois. E este é meu convite. Então, quem quiser, né, poder ter acesso a essa estratégia que já é comprovada, validada de vendas, que é ter um workshop pronto para você apenas estudar e aplicar, entendendo a estratégia de venda deste workshop, como é que você forma parcerias, né? E ainda aprendendo como é que você faz as reuniões de feedback pós o workshop, né? A oportunidade é agora. Só que com esses bônus, e esse grupo, quem se inscrever até o dia 2, vai ter uma mentoria em grupo comigo, certo? Um encontro de mentoria em grupo comigo. Mas esses bônus é só para quem se inscrever até o dia 2. Deixa eu contar um caso aqui para vocês e aí eu já vou olhar aí as perguntas de vocês. Nós temos uma aluna que ela decidiu, né, que ela quer trabalhar, ela já tinha, ela já era a área de empresas a questão dela. Só que agora ela definiu que o que ela quer começar para depois alavancar em outros temas, mas que ela quer começar com atendimento ao cliente. E aí ela lançou um workshop para atrair, né, esses líderes para ela vender esta ideia, né? E olhem que interessante. Ela ontem entrou em contato comigo dizendo, Liana, tem uma empresa que quer enviar 9 participantes. O que você acha? Eu aceito? Era um workshop aberto. Eu perguntei para ela, é pago? Ela disse, é. Eu disse, então aceita. E dá de bônus uma reunião de feedback com a empresária. Diz para ela que, como ela está enviando toda a equipe, é uma microempresa. Como ela está enviando toda a equipe, você vai dar uma reunião de feedback para ela, pós o workshop. Qual é o que vocês acham? Que ela mandou às 9 ou não? É claro que sim, né? E aí, ela vai fazer uma reunião de workshop aí, claro, eu orientei ela como é que ela fazia no workshop, né, para poder ter um diagnóstico desta empresa. E na reunião de feedback eu não tenho a mínima dúvida que ela vai vender outros projetos para essa empresa agora em company.
E esta mesma coach ontem, isso foi ontem ela me disse, Liana, teve mais uma empresa que quer enviar 5. Posso fazer a mesma estratégia? Eu digo, claro, faça. É 2 empresas que, com certeza, ela vai vender outros projetos, só que agora em compra. Vocês percebem o poder da estratégia? E claro, o poder da estratégia certa e o poder dos workshops. Ok? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Vamos lá. Ó, já estamos em quase uma hora, vai acabar a live aqui. Se cair, vamos combinar o seguinte, porque com uma hora ela cai. Se cair, eu entro novamente, certo? Aqui no Insta, para responder as perguntas de vocês. Vamos lá. A Flávia. Essa explicação foi fantástica, legal. Eu vi na hora, você estava falando da explicação das etapas, né? O problema sempre são os outros, né? As empresas sempre trazem isso porque o nível de consciência delas é baixo ainda, né? Deixa eu ver aqui. A Flávia. Eu percebo, Liana, trazendo a minha experiência profissional, observo que muitos líderes estão no 3º estágio, têm dificuldades e muitos problemas, mas a vaidade é grande, são poucos que reconhecem. Perfeito, Flávia. E nestes casos, você tem que vender para a empresa, porque o líder não reconhece, mas a empresa reconhece os gaps de entrega dele. Este é um caso que você precisa vender para a empresa e não diretamente para o líder. Certo? Perfeita a sua colocação, perfeita. A maneira como você explica a diferenciação de palestra e workshops é muito interessante. Legal, acho que eu não expliquei aqui, né? Se der tempo eu explico, certo? Não, já vou explicar. Qual é a diferença de palestra e workshop? A palestra é uma transmissão de conhecimento. Ela trabalha assim a sua autoridade, mas ela não te conecta e você não consegue ter a interação com o grupo. Você trabalha a sua autoridade, mas você não amplia a sua visão do público. O workshop é exatamente o contrário. O workshop você trabalha assim também, da mesma forma o seu posicionamento, a sua autoridade, só que com a diferença de que você está conectado, ele é participativo. Em pouquíssimo tempo você entende claramente quais são as dores, a linguagem, né, dos líderes das empresas. Outra grande diferença, né? Palestras, elas causam efeito? Claro que causam, mas não é sustentado. O workshops, ele trabalha mais profundamente, porque ele trabalha na consciência. Daqui 1 minuto e meio vai acabar a nossa live, certo? Se acabar, eu volto, ok? Flávia, sabe, Liana, eu por muito tempo achei que estivesse no 4º estágio, quando me dei conta de que eu estava, na verdade, em todos os estágios, porque a empresa mudava todo o tempo e foi desafiador para mim. Perfeito, Flávia. E isso a gente encontra o tempo inteiro dentro das empresas. Às vezes a empresa os seus líderes, lá no 4º estágio, e ocorre uma mudança, eles voltam lá para o 1º, 2º estágio. E por isso o nosso trabalho é constante dentro das empresas. Exatamente isso. Estou com dificuldade de atrair clientes para liderança de alta performance por não ter tocado na dor. O que você sugere? Foi exatamente o que a gente falou aqui, né, Suzana? E este workshop te ajuda perfeitamente, porque ele trabalha na questão das dores, né? Exatamente isso que a gente conversou. Suzana, infelizmente, essa é uma verdade dos líderes. Falo porque vim da liderança e só busquei ajuda, só reconheci que as coisas não estavam boas quando o meu barco começou a afundar. A arrogância é grande, pura verdade, né? Não estou dizendo que é a sua, né, Flávia? Pura verdade de todos nós, né? E de muitos coaches também, que acham que sabem, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, se você não está faturando, tem algo errado. Flávia, obrigada. E como vencer essas objeções, como atrair, como vender ingressos, workshops? Ensino tudo isso, Suzana, no curso Workshop Liderança de Alta Performance. Ok, meus queridos, acho que isso, né? Tá acabando o nosso tempo aqui. Vocês podem deixar, né? Vocês podem deixar os comentários, as dúvidas de vocês aqui que eu respondo, certo? Que vai acabar agorinha a nossa live.
Ok, mas aqui no Face não finalizou a nossa live, né? O nosso encontro. Mas era isso que eu gostaria. Deixa eu ver aqui a Ana Paula no Face, né? Deixa eu só salvar aqui o do Insta. A Ana Paula aqui no Face, né? Liana, e no caso de oferecer a primeira sessão de clareza gratuitamente, o que você acha, Ana Paula? A primeira sessão, né? Você pode sim, ela pode ser gratuita. Só que qual é o grande erro que eu vejo hoje os coaches cometerem, né? Qual é o grande erro que eu vejo os coaches estarem cometendo? Eles fazem uma primeira sessão de coaching. A primeira sessão gratuita, né, ela tem por objetivo levar para o fechamento do processo. E hoje o que eu mais vejo é os coaches fazendo uma primeira sessão como se já fosse uma sessão de coaching. Não é uma sessão de coaching, certo? Ela tem toda uma estrutura diferente que trabalha exatamente levando o líder do nível 1 para o nível 2, né? Para que a partir daí ele feche, certo? Tanto que na nossa metodologia nós não chamamos primeira sessão, né? Nós chamamos primeira reunião de vendas, certo? A gente chama como primeira reunião, porque o enfoque dela é de vendas, não que você vai ficar vendendo, certo? Uma coisa que eu sempre explico é, se você nessa sessão gratuita, né, dar já para o líder uma grande vitória, ele não vai continuar com você, porque os líderes se satisfazem com o agora, ok? Então sim, a gente faz, só que com a condução certa, aonde você vai trabalhar principalmente para que esse líder se dê conta dos gaps dele e o quanto isto está prejudicando ou pode vir prejudicar a sua carreira, ok? Deixa eu ver aqui, Ana Paula. No caso, então, das mídias, devo colocar fotos do meu trabalho externo, rende mais do que materiais. Ana Paula, use muito fotos dos seus trabalhos, certo? Isso engaja muito. E no texto, aí sim você vai falar o que é aquilo, certo? Isso é prova social, trabalhe muito isso, sim, com certeza. Diana, uma das mentoras de treinamento de líderes mais competentes do mercado. Obrigada, Jonas. Seu treinamento de 16 horas para equipes pode ser aplicado em treinamento aberto para líderes e liderados de diversos segmentos, Jonas. O treinamento de 16 horas, agora eu não sei de qual que tu tá falando, certo? Mas os treinamentos, eles são diferentes quando nós estamos trabalhando com equipe e quando nós trabalhamos com líderes, certo? O único treinamento hoje que nós temos, que a gente diz que você pode fazer junto, é o nosso de inteligência relacional, né? Que nós ensinamos dentro da formação Master Analista Comportamental. Todos os demais nós não aconselhamos juntar. Por quê? Primeiro, porque nós estamos trabalhando dentro da metodologia vivencial. Segundo, porque o tema e o nível de aprofundamento e das competências desenvolvidas são diferentes, ok? Ok, meus queridos? Acho que isto, né? Acabou lá no Insta, mas nós continuamos aqui e eu consegui responder as perguntas de vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 8h30, estamos aqui novamente. E se você deseja, né, ter o workshop Liderança de Alta Performance, que é o melhor workshop de vendas, né, vai lá na bio ou me chama inbox. Aqui embaixo do vídeo também vai estar o link, né, para você adquirir. Lembrando que com esses grandes bônus de aprender a vender o seu workshop, aprender a fazer as reuniões de feedback, ainda ter uma mentoria comigo, né, em grupo comigo, é apenas para quem se inscrever até o dia 2, ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Tchau!